Você já sentiu que não importa o que você faça, o mercado sempre parece ir contra você? Aquela sensação frustrante de logo após entrar em uma operação, o mercado ir contra você. O preço faz o exato oposto. Os grandes players, os tubarões de Wall Street, os bancos, os fundos bilionários estão jogando um jogo muito diferente daquele que a maioria dos traders individuais sequer imagina. Eles criam armadilhas, colocam preços em níveis estratégicos, tudo para fazer você e milhares de outros traders caírem na armadilha comprando e o preço vir contra, buscando seus stop loss. Isso se chama a captura de liquidez. Hoje eu vou te mostrar como eles fazem isso. Mais do que isso, eu vou te ensinar técnicas avançadas para você reconhecer os movimentos manipulados. E ao invés de ser uma vítima desse jogo, você vai aprender a lucrar com ele. Sim, você pode usar as mesmas armadilhas que eles criam a seu favor. Nesse vídeo você vai descobrir os segredos dos big players. Vou te mostrar como a manipulação de mercado, a manipulação do preço realmente funciona. E por que a manipulação é tão saudável. E por que a maioria dos traders falham ao tentar lutar contra esta maré. Mas você está prestes a virar a chave. Está preparado para enxergar o mercado de maneira completamente nova? Então fica comigo, porque o que eu vou te mostrar, que você vai aprender até o final desse vídeo, vai mudar completamente o jogo do mercado financeiro para você. Bom, meu querido, bom, minha querida, vamos aí então entender primeiramente de estrutura do preço. E a gente acaba fazendo essa análise do preço, da estrutura do preço, em um gráfico maior, no gráfico de 4 horas. Exatamente, a gente abre um gráfico de 4 horas e faz algumas marcações de topo e marcações de fundo para nos referenciar e saber onde está barato, onde está caro. Marcando todas as regiões do 4 horas, nós vamos marcar a região dos 60 minutos também, porque ela é muito importante. Ou seja, nós temos mais um topo que tinha passado despercebido aqui, no mesmo nível do que o outro. Isso se chama EQH, lá na análise SMC, Equal High, ou seja, topos nivelados. A gente tem um outro topo lá atrás, mas ele nós não vamos mais marcar. Então, o preço, ele faz a tal da pegadinha, aonde que os grandes players usam fundos para você acreditar que é um bom ponto para comprar. Ou seja, o que é essa primeira fase aqui? O inducement, indução do preço. Eles utilizam esses fundos para que quando o preço voltar nesses fundos, você entenda que tem que comprar. Claro, agora a gente vai para um gráfico de 15 minutos, onde a gente consegue identificar mais claramente isso. Então, a partir de agora, você não vai mais comprar fundo. Nunca mais compre fundo. Como eu falei, eles criam esses fundos somente para induzir. O que acaba acontecendo, abaixo desses fundos começa a criar liquidez. Muita liquidez. Porque a gente tem que entender o seguinte cenário. Quem comprou aqui, aonde está o stop loss de quem comprou aqui? O stop loss está aqui. E o mais técnico lá embaixo. Olha lá onde os grandes players vêm para capturar a liquidez. A partir de hoje eu vou te ensinar essa técnica que se chama topos e fundos de indução. Onde que você vai perceber em um range nesse nível de preço, quando você identificar um range, nesse caso é essa pernada que nós estamos considerando, temos as regiões extremas, as regiões de liquidez externa, como eu sempre falo. Então, dentro dessas regiões vai existir as regiões de liquidez interna, que são lugares aonde os players vão usar para manipular o mercado numa possível volta do preço naquela região, que são os topos e fundos de indução. Esse topo aqui em cima, certamente os grandes players vão depois usar ele para atrair muita gente à venda. E o que eu faço? Eu traço a linha, coloco ela mais fina, porque essa é a linha de topo de indução. O que é indução? É induzir alguém a vender nesse nível de preço para posicionar o stop loss lá. Quem vende aqui, bota stop loss lá. O que os grandes players mais querem? Capturar a liquidez. Vai existir uma liquidez acima desses topos. Ou seja, os grandes players vão fazer o quê? Vão executar as ordens de venda e vai jogar o mercado para cima, capturando toda a liquidez do mercado. É nesses pontos que nós precisamos estar atentos, fazendo filtros de volume, como eu utilizo aqui embaixo. Eu utilizo o Ace Wave e também o ADXIFR e a balança do poder para estar me referenciando após isso acontecer. Existe essa indução, porque eles usam esses mesmos topos para frente como uma possível parada do preço. Eles que constroem esses níveis de preço, esse desenho do gráfico, para daí usar esse mesmo desenho numa possível volta depois para induzir muita gente na venda aqui, o que acaba que muitos cometem erros vendendo aqui, mas não é ali que é para vender. Você vai vender acima quando você perceber que o grande player
capturou a liquidez. Aí você começa a fazer os filtros com o volume. Vai entender, não, tem volume comprador ainda, você não vai vender. Mas caiu o volume, existe a divergência do volume comprador, porque o preço está subindo. Se subir sem volume, você já sabe que deve procurar um motivo para vender junto com os grandes players. Da mesma forma, a partir deste momento aqui, no gráfico, nós vemos esse também fundo de indução. Antes nós estávamos no topo de indução. Isso é uma técnica que eu levei mais de 6 anos para desenvolver e entender que não é nesse tipo de cenário que eu tenho que comprar, pelo menos aqui, porque aqui o mercado não vai andar de fato, o mercado não vai acelerar tanto. Eu quero aceleração. A aceleração, coloca uma coisa na cabeça, só vem a partir do momento que os grandes players capturam a liquidez existente. Ou seja, existe muita liquidez abaixo desses fundos. Abaixo desses fundos existe a liquidez. O que o player vem e faz? Captura, joga o mercado para cima. Isso você vai ver repetidamente no mercado. Vou fazer um desenho aqui agora, demonstrando mais didaticamente como funciona essa configuração. Nós vamos ter o mercado se desenvolvendo aqui para cima, vindo para baixo, para cima, para baixo. E aqui ele vai criar um fundo. Criou um fundo bonito. Agora criou um topo, certo? O que acontece? Nós temos as regiões de liquidez externa, que são os extremos. O topo principal e o fundo principal. Essa é a nossa referência para estar operando a partir desse momento. Como que eu vou operar? No momento que eu identifico esse fundo mais alto do que o meu fundo da região de liquidez do extremo, eu já sei que aqui os players vão, em algum momento, parar, vão fazer a primeira fase da manipulação de mercado, vão jogar o preço para baixo. Para quê? Porque quem comprou muito nesse nível de preço, botou o stop loss aonde? Ou abaixo do fundo, ou o fundo mais técnico, que é esse aqui. O que os grandes players sabem? Eles sabem que vai acontecer isso. Eles jogam o mercado para baixo, capturando. A partir deste ponto, quando existe a captura da liquidez, a gente vai encontrar um motivo para comprar, e comprar pesado, um stop curto e um alvo longo. Essa é a sacada. É isso que faz você ter consistência no mercado. Beleza, Cris, e agora? O que faz lá em cima, quando o preço subir lá? Vamos lá fazer o exemplo lá naquele topo também. Então, digamos que o preço veio, fez tudo isso aqui que eu falei e tal, e vai começar a subir lá. Você vai vender nesse topo aqui? Não, esse topo é o topo de indução. É o topo que vai induzir muita gente ao erro. Você não vai vender aqui. Você vai esperar muita gente vender aqui. E, é claro, em cima vai existir muito stop loss comprador. É as compras de quem está vendendo aqui. Estão vendendo e colocando compras aqui. O que o grande player está esperando lá em cima? Vender. Mas como que ele vai vender se não tem comprador? Agora, com a posição dos stop loss aqui, ó, que é a piscina de liquidez, existe compra para comprar os contratos dos grandes players. Então, o que eles fazem? Com a sardinhada, executa, joga o preço para cima, dá o stop loss em todo mundo. O mercado vira de repente. Você pode fazer esse teste, esse estudo em todos os ativos do mundo. Isso funciona da mesma forma. E tá aqui a prova para você. A prova tá aqui clara, nitidamente isso que aconteceu. Eles capturaram, existiu muita liquidez embaixo desse fundo já. Quem comprou aqui botou stop aqui, talvez até foi estopado nesse nível de preço. Quem comprou de novo aqui botou o stop abaixo. Então vamos fazer nas cores certas. Compras, muitas compras. Agora, onde está o stop loss desses compradores? Estão aqui abaixo. Ou, o pior, está posicionado lá no último fundo. Esse é o pior pesadelo da sardinhada. E aí o que os grandes players fazem? Joga o mercado para cima, captura de quem está vendendo lá também, capturou o stop loss lá da galera, joga com força o mercado para baixo para vir capturando a liquidez. Eu falo que isso aqui é o checkmate de todo mundo, ou é o tal do Pac-Man, né? Ele vem comendo todo mundo e depois o mercado vira do nada, e ele ganha força, porque existiu a captura de liquidez. Então, a partir desse momento, quando você enxergar uma estrutura bem desenhada, com um fundo bem nítido, você não vai mais comprar nesses primeiros fundos, ok? Você vai aguardar todo mundo errar, cometer erros. Essa é a sacada. Os grandes players querem que todo mundo cometa erros aqui. Vai induzir muita gente a comprar. Vão posicionar o stop loss lá, ok? Então, o player vem, executa essas compras, joga o mercado para cima para executar as compras. Depois, vem, faz a rapa, o checkmate, o Pac-Man vem e come as ordenzinhas
de stop loss de todo mundo e o mercado vira. Quando o mercado virar, o que você vai fazer? Vai vender nesse topo? Não. Vai vender nesse topo? Não. Vai vender no topo principal que tiver lá. Lembra, esses topos são para indução, eles servem somente para indução. Essa é a manipulação do preço. Vai esperar todo mundo ser estopado e a partir desse nível, quando você identificar que existiu a captura da liquidez, você vai encontrar um motivo para vender. E assim funciona todos os dias dentro do nosso Trade System de manipulação de mercado. Gostou desse vídeo? Se já te ajudou esse vídeo, deixa um comentário aqui do que você achou dessa técnica. E é claro, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa um like nesse vídeo. Vamos, que é só o começo.